Fox News. Eleições 2018. A agência Rádio Web segue acompanhando o dia a dia dos candidatos à presidência da República. Nesta terça-feira, os presidenciáveis tiveram agenda no Centro-Oeste, Sudeste e no Sul do país. Vamos conferir os principais destaques. Álvaro Dias do Podemos fez campanha na Zona Norte de São Paulo. O candidato participou de uma caminhada e de um ato político com outros integrantes do Podemos. A imprensa, Álvaro Dias voltou a criticar a participação de condenados ou réus na disputa eleitoral deste ano. Acabar com os privilégios das autoridades para melhorar o ambiente de negócios, principalmente com a reforma tributária, o combate à corrupção, a desburocratização, a simplificação, a regulação competente, a segurança jurídica. Até o fechamento desta reportagem, a assessoria do Cabo Daciolo não divulgou as atividades de campanha. Também não houve publicações em redes sociais oficiais do candidato ou do partido. O candidato pelo PDT, Ciro Gomes, fez campanha no Rio de Janeiro. Ao lado do presidente do partido, Carlos Lupe, Ciro sustentou que o Jornal Nacional errou ao dizer que Lupe seria réu. O político, segundo Ciro, é requerido em ação civil, apesar dos termos serem ambíguos no judiciário. O Lupe não é réu em absolutamente nenhum procedimento, como eu falei. Qual é o Mas a improbidade é civil, não tem nada a ver com crime, nada a ver com crime. Mas é réu. Não, mas é requerido, não é réu. Não é réu. Então... O candidato tucano Geraldo Alckmin passou o dia em campanha no Rio Grande do Sul, ao lado da vice na chapa, a senadora Ana Amélia, que é do estado. Alckmin se reuniu com empresários e foi à Expo Inter, onde defendeu investimentos em infraestrutura como o principal foco para a geração de empregos. Nós vamos investir em infraestrutura. Um dos polos mais dinâmicos da economia para poder gerar emprego e renda é infraestrutura, rodovias, ferrovia. O candidato Guilherme Boulos, do PSOL, passou o dia em campanha em Brasília, onde à noite foi sabatinado pela EBC, com transmissão da Rádio Nacional, TV Brasil e Agência Brasil. Durante a entrevista, Boulos defendeu o que chamou de infraestrutura social para a geração de empregos no país. Nós não queremos focar em construir viaduto nem ponte. Nós queremos focar em construir creche, escola, posto de saúde, hospital, moradia popular, levar saneamento básico. Henrique Meirelles, do MDB, permaneceu mais um dia em Brasília. Pela manhã se reuniu com a coordenação de campanha e gravou vídeos para a internet e para a televisão. À tarde, Meirelles se reuniu com lideranças e empresários da Associação Comercial do Distrito Federal e pregou a retomada do crescimento como a saída para o país. Tem recursos para investir e para isso é preciso crescer a economia. No fundo, tudo começa com a economia. Um país quebrado não pode resolver problema de ninguém. O país tem que funcionar bem, a economia tem que funcionar bem, tem que crescer. Aí você tem emprego. Jair Bolsonaro, do PSL, fez campanha no Rio de Janeiro, onde visitou a central de abastecimento do estado. Bolsonaro participou à noite da sabatina no Jornal Nacional da Rede Globo. Antes, criticou a possibilidade de se tornar réu por apologia ao racismo e rebateu o que chamou de ideologia de gênero nas escolas do país. Homofobia! Alguém aqui quer chegar em casa agora e encontrar o filho Joãozinho, de 7 anos de idade, brincando de boneca por influência da escola? Não! Porra, o nosso filho é homem, então vira aí, porra! O candidato João Amoedo, do Novo, passou o dia em São Paulo. Pela manhã, participou de sabatina, promovida pelo jornal Estado de São Paulo e pela FAAP. Por 2 horas, respondeu questionamentos de jornalistas e convidados. Amoedo defendeu a transparência em um governo e o fim do chamado toma lá da cá. O risco que a gente não pode correr é dizer o seguinte: bom, vamos eleger aqueles que têm mais facilidade de fazer a negociação com o Congresso, porque essa negociação normalmente tem levado a os privilégios de benefícios ficarem do lado de lá e a conta ficar do lado de cá.
Até o fechamento desta reportagem, o candidato João Goulart Filho não havia divulgado a agenda de campanha. Nas redes sociais oficiais do candidato e do partido também não aconteceram publicações. José Maria Eimael, do Democracia Cristã, se dedicou em agenda em São Paulo, onde se reuniu com lideranças no Consulado do Paraguai. Durante a tarde, foi para o Rio de Janeiro, onde gravou um programa com o humorista Marcelo Madureira. Antes, se reuniu com a ala jovem do partido e falou de ações para priorizar o Brasil. O Brasil que navegue nas rotas do desenvolvimento. Este é o compromisso, muito mais do que o compromisso, é uma obsessão. E eu tenho, como candidato a presidente da República pela Democracia Cristã, esta obsessão. Brasil potência. Nesta terça-feira, o Partido dos Trabalhadores lançou em Belo Horizonte o plano de governo da sigla, que tem como candidato o ex-presidente Lula, que está preso. Também neste dia, o relator do pedido de liberdade de Lula no Supremo, ministro Luiz Edson Fachin, liberou o caso, que pode ser julgado em setembro. A candidata Marina Silva da Rede foi sabatinada pelo jornal Estado de São Paulo e pela FAAP, respondendo a questões por 2 horas. Um dos temas abordados foi a proteção ambiental e a liderança brasileira neste quesito. A atuação do país foi criticada por Marina. Vamos recuperar o protagonismo do Brasil na agenda de defesa da democracia, dos direitos humanos, na agenda da sustentabilidade ambiental, econômica, social, cultural. Vera Lúcia, do PSTU, passou mais um dia em São Paulo, onde fez reuniões com sindicalistas. A candidata do PSTU também gravou participação para o programa Roda Virtual. Vera Lúcia pediu coesão dos trabalhadores para combater o que intitulou como maldade contra a classe. Se organizem contra a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, mas para além disso se organizar por melhores condições de vida e de trabalho, e isso se faz para além da organização da fábrica, também nos locais de moradia. Agência Rádio Web nas eleições 2018. Maps News.